coisas que não são alegadas. Aqui é mesmo um alegado fora do jogo, parece-me que mais do que nunca o adjetivo justifica-se. Como eu disse, no início temos um topo da tabela que é uma perfeita ilusão. E até há aqui uma questão de percepção que muita gente pode achar. O Futebol Clube do Porto agora é líder isolado, tem um ponto de vantagem. Nem se pode queixar muito, porque há 3 semanas estava a 7 pontos, ou há um mês estava a 7 pontos. Pode-se queixar e muito, porque quando estava a 7 pontos não devia estar a 7 pontos. E agora que tem um ponto de vantagem, devia, na verdade, ter uma vantagem muitíssimo mais confortável. Porque é verdade que o Presidente Pinto da Costa não quis ir por aí, focou a sua intervenção nos casos dos jogos do Futebol Clube do Porto, mas nós não podemos excluir da nossa equação o que se tem passado nos jogos do outro candidato ao título. E se nós virmos só desde o início deste ano civil, por isso só nas últimas jornadas, o Benfica beneficiou, venceu em Guimarães por 1-0, num jogo em que não foi marcado um penalti muito flagrante de uma falta do Rubem Dias, por isso tem aí 2 pontos a mais, potencialmente. Venceu o Desportivo das Aves, num jogo em que pouco depois do Vinícius ter feito uma falta em que justificava a sua expulsão. O Ferro comete uma falta que não é assinalada e na sequência dessa falta é assinalado um penalti por suposta falta sobre o Vinícius e o Benfica estava a perder e consegue chegar aí ao empate e depois dá a volta ao resultado. De resto, com um segundo golo, também ele, de legalidade duvidosa, tem aí pelo menos mais 2 pontos, para não dizer que tem aí 3 pontos a mais, porque de facto os 2 golos são duvidosos. E nas últimas 2 jornadas, o Benfica, no espaço de 5 dias, precisou de 4 penaltis para conseguir marcar 2 golos e conseguir fazer 2 pontos contra o Moreirense e contra o Vitória de Setúbal. Sendo que desses 4 penaltis me parece claro que os do Moreirense são muitíssimo discutíveis. O primeiro em Setúbal também me parece muitíssimo discutível. E acho que o único que é efetivamente um lance que qualquer pessoa reconhece que é penalti é o segundo de que o Benfica beneficiou em Setúbal, que o Pizzi falhou. Por isso nós estamos assim. O Benfica tem neste momento uma pontuação muitíssimo inflacionada pelo que foram erros graves de arbitragem em jogos que o Benfica ou empatou ou venceu à tangente. Segundo estas contas destes jogos que eu elenquei aqui, são 6 pontos a mais. Por isso, só se nós fôssemos subtrair 6 pontos ao Benfica, o Futebol Clube do Porto, em vez de ter uma vantagem de um ponto, teria uma vantagem de 7. E nós teríamos uma percepção completamente diferente do que tem sido a história deste campeonato. Que de resto, hoje o jornal O Jogo faz um trabalho de sistematização das análises dos 3 membros do painel de arbitragem, em que só contabiliza os casos em que há unanimidade, o que nem sempre é muito frequente. Há muitos casos em que há só uma posição maioritária, fica 2-1, em que às vezes até há um dos elementos que, se nós tivermos em conta os outros analistas, fica numa posição ultraminoritária, mas pronto, mesmo excluindo esses casos, eu julgo que nós temos essas imagens do grafismo do jornal O Jogo, aponta: o Futebol Clube do Porto foi beneficiado em 4 erros e prejudicado por 8. E o Benfica foi beneficiado em 9 e prejudicado por 7. Ou seja, o Futebol Clube do Porto é mais prejudicado porque tem um erro desfavorável a mais e, sobretudo, o Benfica é muitíssimo mais beneficiado porque tem 5 erros favoráveis a mais comparativamente com o Futebol Clube do Porto. E isto é revelador precisamente desta tendência deste campeonato, do Benfica ser sistematicamente beneficiado e o Futebol Clube do Porto sistematicamente prejudicado. Por isso, muitos surpreendem-se com esta vantagem, porque é verdade que muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, mesmo aqueles mais otimistas, consideravam há cerca de um mês que o campeonato estava entregue. E o campeonato estava entregue não era para o Benfica ter uma super equipa e estar com uma vantagem muito confortável. Era porque o Benfica tinha de facto uma vantagem confortável que resultava de uma construção artificial da pontuação, muito sustentada em erros de arbitragem,
e porque havia a percepção de que esses erros continuariam a ocorrer e que por isso o Benfica continuaria a ganhar sempre. E a verdade é que o Benfica começou a cair, mas os erros continuaram lá. E eu repito, foram 5 dias, 4 penaltis para o Benfica para fazerem 2 pontos. Por isso, julgo, é por estas razões que julgo que a intervenção do nosso Presidente foi muitíssimo oportuna e tocou em vários pontos que merecem profunda reflexão, não só dos adeptos, mas sobretudo de quem tem responsabilidades no futebol português.